Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Na aula de hoje vamos falar sobre dois temas muito importantes, que são porcentagem e regra de 3 simples. Você se lembra como que se faz o cálculo da porcentagem? Você sabe relacionar porcentagem com frações? E que dizer da regra de 3? Você sabe relacionar duas ou mais grandezas para achar um elemento desconhecido dentro de um problema? Vejamos então na aula de hoje. Inscrevam-se, é muito rápido, basta você dar um clique logo abaixo do seu vídeo e conheçam também a nossa página, a página do canal no Facebook, é @matemática em um clique. Vamos lá? Então, o tema da aula de hoje, porcentagem e regra de 3 simples. Então, o que é a porcentagem? A porcentagem é quando você está pegando uma quantidade dentro de um grupo de 100 unidades. Então, podemos relacionar a porcentagem com uma fração onde o denominador equivale a 100. Vamos ver aqui alguns exemplos que vai nos ajudar. Então, 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100. Ou, se eu simplificar essa fração, eu também posso ter 1 sobre 2. É só dividir por 50 a fração aqui, dividindo por 50 em cima e embaixo, numerador e denominador. Ou podemos também dividir a fração e vamos obter 0,50 ou 0,5, que também é uma informação equivalente. 75% é a mesma coisa que pegarmos 75 de um grupo de 100. E se quisermos simplificar essa fração, podemos simplificar dividindo por 25 em cima e embaixo, vamos chegar a 3 quartos, que é também uma fração equivalente a 75%. E eu posso também escrever na forma decimal, fazendo a divisão dessas frações, que vai gerar 0,75. 9% é o mesmo que 9 sobre 100. Estou pegando 9 a cada 100 unidades, fazendo a divisão vai dar o 0,09. Aqui mais um só para reforçar, né? 0,4 é a mesma coisa que 0,40, que eu posso escrever também como sendo 40 sobre 100, que é a mesma coisa que 40%. Então, toda vez que eu estou pensando em porcentagem, eu estou pegando num grupo de 100 unidades. Aqui, agora, para pensar uma situação que ajuda a gente a reforçar a ideia, 8 pessoas em um grupo de 10 correspondem a quantos por cento? Então, ó, 8 a cada 10. Se eu multiplicar por 10, vai gerar o quê? 80 sobre 100, ou 80%. Então, 8 décimos, ou 8 a cada 10, é a mesma coisa que 80 sobre 100, que equivale a 80%. E podemos agora pensar numa quantia de dinheiro, R$300, e eu quero saber quanto equivale em porcentagem R$21 em relação a esses R$300. Então, eu posso pegar 21 sobre 300, eu posso simplificar ali por 3, vai gerar o 7 e o 100, e aí eu vou ter 7% do total. Então, aqui é uma maneira prática, né? Eu simplifiquei por 3 porque eu queria gerar o 100 aqui embaixo, porque eu queria chegar na fração equivalente à porcentagem. Então, vamos ver aqui como calcular a porcentagem de uma quantidade. Se você quer saber quanto que é, por exemplo, 45% de 60, você pode pensar na fração equivalente. 45% é a mesma coisa que 45 sobre 100. Pega esse 45 sobre 100 que gera o 0,45. Pega esse 0,45, multiplica pelo 60, você acha 27, que é a quantidade desejada. Então, a vantagem de conhecer a fração é que você pega a fração, divide, transforma num decimal, esse decimal multiplicado pelo valor, você já acha a quantidade que seria o equivalente aos 45% nesse exemplo. Um outro exemplo aqui, qual o valor de 7% de 324? Então, vale a mesma ideia. Aqui a gente pode pegar e fazer 7% de 324. Posso pensar primeiro que 7% é a mesma coisa que 7 sobre 100. 7 dividido por 100, eu gero 007. Pega esse 007, multiplica pelo 324, que era o valor que foi fornecido lá no enunciado.
faz a multiplicação e você chega no 22,68, que é a quantidade que equivale a 7% de 324. Então, a vantagem de você conhecer a fração com o denominador 100 é que você pega, transforma nessa fração, divide, faz um decimal, esse número decimal que você gerou, você consegue achar a porcentagem que você deseja fazendo uma simples multiplicação. Então, agora vamos falar sobre regra de 3. Vocês se lembram como que funciona? Então, a regra de 3 é quando você tem duas ou mais grandezas relacionadas e você precisa descobrir alguma informação desconhecida que faz parte desse contexto. Quando temos duas grandezas relacionadas, estamos falando de regra de 3 simples, que é o caso que teremos nessa aula. Regra de 3 composta ficará para uma futura aula. Então vamos ver aqui como que funciona um detalhe importante, a questão das grandezas serem diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vejamos o exemplo que vai ficar claro como que funciona. Então temos aqui uma descrição de uma situação de uma panificadora, onde são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um, e se com a mesma quantidade de massa você quisesse produzir pães de 10 gramas, quantos pães que você conseguiria produzir? Então vamos organizar aqui a nossa regra de 3, onde nós vamos acolher todas essas informações. Nós vamos acolher o 90, o 15 e o 10 no slide a seguir. Então aqui temos a organização das nossas informações. Do lado esquerdo temos gramas. Então 15 gramas e 10 gramas foram informações dadas no problema. Grama embaixo de grama, né? Temos aqui as quantidades 90 e queremos descobrir a quantidade X, porque diminuímos os gramas dos pães. Então, à medida que os gramas diminuem, com a mesma quantidade de massa, eu vou produzir mais pães. Então, uma seta está voltada para baixo, outra seta está voltada para cima. São grandezas inversamente proporcionais. À medida que os gramas diminuem, você consegue produzir mais pães com a mesma massa. Por isso que as setas estão aqui ao contrário, uma voltada para baixo e outra voltada para cima. Agora você pega essas informações da tabela e organiza assim. O 15 sobre 10. E aqui a gente fez a inversão, em vez de colocar 90 sobre x, como são inversamente proporcionais, a gente colocou x sobre 90, a gente fez a inversão. E agora a gente parte realmente para o cálculo, né, da regra de 3, que seria fazer o quê? A regra de 3 você faz a multiplicação em cruz ou a multiplicação em diagonal. Então a gente faz aqui o 10 vezes o x, que deu 10x, e o 15 vezes 90. A gente multiplica 15 vezes 90, que vai dar 1.350. O 10 que estava multiplicando aqui, ele passou dividindo, e aí a gente fica com 1.350 dividido por 10, que deu 135. Ou seja, quando a gente diminui os gramas dos pães, no caso que os pães eram de 15 gramas, diminuímos para 10 gramas, conseguimos produzir 135 pães, conseguimos produzir mais pães. Por quê? Porque eram grandezas inversamente proporcionais. À medida que você diminui o tamanho do pão, por assim dizer, menos gramas, você consegue fazer mais pães com a mesma massa. Então aqui temos um exemplo de regra de 3 simples, vejamos então mais um a seguir. Então, agora uma aplicação financeira de R$500 em uma poupança. Os juros do mês foram de R$ 2,50. E se você aplicasse 2.100 no mesmo mês, qual seria o valor dos juros? Então vamos pegar todos esses dados, 500, 2,50 e 2.100, vamos colocar primeiro numa tabela. Do lado esquerdo, a grandeza aplicação, temos aqui 500 e 2.100. Do lado direito, a grandeza juros, temos aqui 2,5 e x. À medida que a aplicação aumenta, o que acontece com os juros? Os juros também aumentam em termos monetários.
não em termos de porcentagem, porque em termos de porcentagem os juros são os mesmos, mas em termos de quantidade monetária, os juros serão maiores. Então podemos dizer que elas são grandezas diretamente proporcionais, porque à medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Então vamos pegar essas informações da tabela e vamos construir a nossa regra de 3. Percebam aqui que nós não precisamos fazer inversão como fizemos no outro caso, né? Ficou 500 sobre 2.100 e 2,5 sobre x, como estava lá na tabela, só colocamos o igual aqui entre as informações. Não foi necessária a inversão, porque são grandezas diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Simplificamos aqui a fração à esquerda por 100, ficou 500 dividido por 100 deu 5, 2.100 dividido por 100 deu 21, e agora sim fazemos a multiplicação em cruz, ou a multiplicação em diagonal, como podemos chamar, e ficamos com 5 vezes x, 5x, e 21 vezes 2,5, que deu 52,5. Esse 5 que está multiplicando, a gente inverte a operação, passa ele dividindo, fazendo a divisão, 52,5 por 5, chegamos no valor final 10,5. Então o valor dos juros será correspondente a R$ 10,50. Então perceberam? Aqui fizemos novamente uma regra de 3, simples, organizamos as grandezas, multiplicamos em cruz, só que não foi necessário fazer aquela inversão que fizemos em um dos lados, porque as grandezas eram diretamente proporcionais. À medida que uma aumentava, a outra também aumentava. E aqui um terceiro exemplo. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de cana-de-açúcar. Então, as grandezas aqui, ó, do lado esquerdo, quilogramas. Então, eu tenho aqui, ó, 6.000 e 15.000. São informações que foram dadas no problema. Quilograma embaixo de quilograma. Do lado direito aqui eu tenho litros de álcool, eu tenho então, ó, 500 que já foi fornecido e o x que eu quero descobrir, que é a nova quantidade de litros com 15.000 quilogramas de cana, para eu descobrir quantos litros serão produzidos. À medida que eu aumento os quilogramas de cana, eu vou aumentar a quantidade de litros produzidos. Então, um aumenta, o outro também aumenta. Mais uma vez, é uma regra de 3, que eu posso dizer que é diretamente proporcional. Então não precisa fazer aquela questão da inversão. Você não precisa inverter na hora de organizar, é só pegar na mesma posição que eles já estão aqui nessa tabela organizados. Vejamos então a seguir como que vai ficar a nossa regra de 3. Então vamos lá, temos aqui, ó, 6.000 sobre 15.000, 500 sobre x, só deixamos na mesma ordem, né, que estava lá na tabela, passamos o traço, formando as frações e colocamos entre eles a igualdade. E aí a gente tem o quê? Primeiro essa fração foi simplificada por 1.000, 6.000 por 1.000 deu 6, 15.000 por 1.000 deu 15. Depois nós temos 500 sobre x, só copiamos, fizemos então aqui a multiplicação em cruz, né? Então fazendo aqui a nossa multiplicação em cruz, nós temos o quê? 6 vezes x, 6x, 15 vezes 500, 7.500, e aí a gente tem que o 6 que está multiplicando, a gente passa aqui dividindo, vai ficar 7.500 dividido por 6, deu 1.250. Então podemos concluir que serão produzidos 1.250 litros de álcool com 15.000 quilos de cana-de-açúcar. Então, mais uma vez, foi uma regra de 3 simples, onde a gente teve grandezas diretamente proporcionais, não foi necessário inverter um dos lados, como nós fizemos lá no primeiro exemplo, ok? Então, na aula de hoje, nós estudamos as porcentagens, onde nós relacionamos as porcentagens com frações, onde o denominador, a parte de baixo, equivale a 100, eu estou pensando em uma fração, onde eu estou pegando uma parte de 100 unidades. Depois estudamos grandezas, relacionamos grandezas para percebermos se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Diretamente proporcional é quando
uma aumenta e a outra também aumenta. Inversamente proporcional é quando, à medida que uma aumenta, a outra diminui. E à medida que percebemos que existe essa relação de proporcionalidade direta ou indireta, precisamos perceber a necessidade ali de inverter quando é indiretamente proporcional, lá antes de fazer a regra de 3 simples, ou não inverter quando elas são diretamente proporcionais. Essas ideias são válidas também para a regra de 3 composta, mas esse será um assunto de uma próxima aula. Aqui é o seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Você aprende bastante em bem pouco tempo. Um abraço e até a próxima. Inscrevam-se e recebam avisos de novos vídeos. É muito simples. Olhem abaixo, basta dar um clique em inscrever-se e você já estará inscrito e receberá os avisos dos novos vídeos. Foi um prazer estarmos juntos. Até a próxima. Esse é seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você aprende bastante em bem pouco tempo.